E aí? Bom, então, o que eu quero fazer hoje é responder alguns comentários, desde o tempo que eu já tô fazendo vídeo e algumas postagens no Instagram, e aí vocês vão entender já o porquê do título de hoje. E mais pro final do vídeo eu também quero falar um pouco sobre os upgrades que eu quero fazer aqui no setup, e eu também vou querer algumas dicas, se vocês quiserem comentar pra me ajudar na questão dos upgrades que eu quero fazer, mas é isso. Bora ver alguns comentários que tem alguns que me incomodaram bastante. Bom, e um dos motivos da thumb desse vídeo. Comentário igual esse daqui, eu já recebi, eu acho que uns 3, que é falando sobre a cor do setup, de eu ter colocado tudo rosa, que eu acho muito engraçado, porque assim, eu só coloco rosa porque combina muito com azul, eu acho que fica um estilo muito legal, e meio que são luzes, e eu quero colocar na cor que eu quiser, RGB. Eu não sei porque que o cara tá entrando em discussão de gênero nas cores do meu computador. Mas na moral, fala que não fica bonita essas cores, cara, eu adoro. O rosa, eu acho que ele tem um efeito muito legal com RGB, principalmente quando tu vai pra um rosa com um pouco mais de vermelho, ele fica muito bonito. E ele combina bastante com azul e verde, que são as cores que eu acho muito legal no setup. Mano, que besteira é essa, velho? Não se limita a não usar rosa, velho. Que besteira, mal bonito. E teve outro que mandou isso daqui. Esse aqui também já teve 2 pessoas que mandaram esse comentário. Eu acho muito engraçado que eles têm uns pensamentos meio parecidos. E ele basicamente reclamou que eu coloco foto de menina em todas as telas que eu uso no meu computador. E aí fez certas ofensas aí que eu prefiro não ler. Mas eu achei um tema interessante a comentar. Então vamos falar um pouco sobre escolher wallpaper. Se você vir aqui na loja da oficina, você pode reparar que a maior parte dos wallpapers, e principalmente os mais legais, são sempre com personagens femininos atrás. Então meio que a tendência é que os wallpapers mais legais sejam com personagem feminino, que sinceramente não faz muita diferença se é um personagem feminino ou masculino, mas tudo bem. Mas se for olhar meus wallpapers favoritos, que esse daqui eu acho incrível pra colocar naquela telinha ali. E teve um setup amarelo e azul que eu fiz com esse personagem aqui, mais esse daqui naquela tela de lá. E aí no principal também era esse daqui. É um dos meus favoritos colocar esse amarelo e azul, só que o amarelo é muito forte e acaba incomodando meu olho. E aí outra parte boa do azul e rosa é que ele não incomoda muito a vista por ser uma corzinha mais suave. Tudo puxado pro vermelho, é mais suave, e o azul também tem essa corzinha um pouco mais clara que não atrapalha muito. Mas, cara, em homenagem ao Vinícius, eu decidi preparar um setup que é a cara dele. E, mano, tá aí o setup. Dessa forma, eu acho que vai ficar bem mais atraente aos olhos dele. Porque, sinceramente, eu também não aguento ficar só olhando pras garotas, né? E, cara, os músculos deles até mexem, olha isso. Tá mexendo, vocês estão vendo? É muito músculo. Mas, bom, chega de falar de wallpaper. Eu quero falar algumas coisas sobre que comentaram sobre o meu computador. Principalmente sobre a telinha. Quando eu postei no Instagram, a galera encrencou. Tipo, metade dos comentários era falando que a telinha ia prejudicar muito a passagem de ar e acabaria aquecendo demais o computador, e alguns ficaram falando que é uma coisa inútil. Quanto à questão de esquentar o computador, sim, ela com certeza não vai ajudar em nada a passagem de ar, só que meio que não tinha uma fã antes, então já não tinha passagem de ar direito ali. O ar até podia sair meio que naturalmente, mas não mudava tanto assim a temperatura do computador. Mas sim, é óbvio que a telinha não vai deixar passar nem um pouco de ar pra lá, e se fosse um ventilador ia melhorar muito. Mas a questão é que, óbvio que eu coloquei isso por beleza, né? Eu tenho controle das minhas temperaturas. Como vocês podem ver aqui em standby, não tá muito baixo, mas também não tá nada alto. E quando eu tô jogando, ela não chega a subir muito, não. Raramente chega a 90 graus. Isso até por conta do water cooler, né? A temperatura do processador, ela é esfriada pelo water cooler. E ele tá aqui em cima e ele vai pegando um pouco do ar que vem aqui de baixo. Eu já falo um pouco mais sobre a questão do fluxo do meu computador, só que continuando aqui na telinha, quanto à questão dela ser inútil, essa eu achei muito engraçado, porque, tipo, cara, se for ver, quase tudo no meu computador é meio inútil na questão visual. Tipo, por exemplo, os RGB, cara, não precisava ter RGB no computador, ele gasta energia, ele vai gastar mais recurso da fonte ali, ele gasta recurso do computador e do processador, porque eu mantenho vários aplicativos abertos em segundo plano para controlar esses LEDs, eu fico tendo que trocar e o tempo todo configurar as coisas. É inútil o RGB. Ele só basicamente atrapalha mais do que ajuda. Então, eu tenho certeza que as pessoas que comentaram sobre a telinha têm RGB no computador. Todo mundo hoje em dia tem RGB no computador. Então, em resumo, a telinha não aumentou quase nada a temperatura do meu computador. Acho muito difícil que tenha mudado coisa de 1 grau, mas um dia eu posso fazer até o teste tirando a telinha. Enquanto à utilidade, eu até considero que sim, é útil, porque além de eu colocar aquelas informaçõezinhas ali na tela, é uma questão estética enorme. Tipo, é muito bom você estar usando o computador no dia a dia, e quando você olha pro lado, você tem um computador muito bonito. Sendo sincero, eu também não me importava muito com a aparência antigamente, mas hoje em dia eu gosto bastante do meu computador e olhar pra ele é sempre prazeroso. E eu gosto de fazer combinações e tal, é muito legal. E sem falar que tudo isso gera conteúdo pro meu YouTube, então não tem nem como dizer que é inútil quando se trata de falar que gera conteúdo pra mim produzir aqui, né? Bom, mas era isso. Vamos falar agora sobre o fluxo de ar. Sim, essas fãs aqui, elas não estão na melhor posição possível. E sim, elas estão assim puramente por estética, mesmo os motivos de uma telinha, por exemplo. O certo seria elas estarem dessa forma aqui, também aqui, porque realmente não entra ar o suficiente
para esfriar o processador. Tem um problema de acúmulo de temperatura quente aqui, mas como essas fãs da Aigo são muito potentes, elas conseguem levar o ar até ali. Mas se o seu objetivo vai ter performance, é melhor colocar o contrário. Porque daí o ar vai entrar tudo por aqui e vai sair só por aqui, então vai ter bastante ar frio entrando para o processador ser esfriado por esse water cooler aqui. Mas sendo sincero, o que eu mais queria mesmo era ter um water cooler nessa vertical aqui, porque daí ele puxaria o ar frio para dentro e isso esfriaria bem mais o processador. E se possível, eu até queria fazer uma modificação de fazer um push and pull meio que escondido aqui atrás. Aí as outras 3 fãs ficariam nessa lateral aqui. E acho que seria bem legal, melhoraria bastante a eficiência dele e também ia esconder as fãs lá atrás. Não faria diferença ser um push and pull ou não, na questão visual, né, claro. Outra coisa que comentaram há um bom tempo sobre os filtros que eu instalei naquela lateral e aquela ali. E aí comentaram que isso aí seria prejudicial pela questão de aquecer o computador. Porque como elas estariam atrapalhando o fluxo de ar, entraria menos ar e aí aqueceria mais ainda o computador. Então seria melhor não ter o filtro para permitir mais passagem de ar, né? E cara, vou ser sincero que eu acho que sim, atrapalha até que bastante ter esses filtros. Mas como eu já disse antes, essas fãs são muito boas. Elas conseguem puxar muito CFM. Então acaba que não faz tanta diferença assim. É mesmo o princípio dessas fãs aqui do water cooler. Elas têm que passar por uma camada muito grossa do radiador o ar. E mesmo assim elas funcionam. Então, tipo, sim, atrapalha, mas não é como se fosse impossível de usar. E aí é aquela, né? Se você prefere que tenha que abrir o computador mensalmente para fazer uma limpeza, ou colocar os filtros, não precisar abrir com tanta frequência e perder talvez um pouquinho de performance. Outra coisa que eu também queria fazer é esse teste, né? De se eu tirar todos esses filtros, tirar a telinha, virar as fãs, ver se realmente melhoraria alguma coisa a temperatura. Eu acredito que até que sim, melhoraria alguma coisa. E por último, só falar umas 2 coisinhas, que é sobre o buraquinho na parede. Cara, achei muito engraçado que quando eu falei que tinha que resolver isso dali, a galera comentou pra eu botar pasta de dente e cola. Eu até achei que era brincadeira, mas não, realmente é isso mesmo. Que vocês são mais gambiarrentos que eu até. Mas assim, meu pai tinha essa massa, eu não precisava comprar. E agora só falta pintar, mesmo que eu ainda não pintei, eu só preenchi o buraco. O suporte da placa de vídeo, eu ainda não decidi algumas coisas, por isso que eu ainda não fiz a versão 2.0 dele, mas a maior parte dos problemas eu acho que eu vou conseguir resolver. A principal questão de eu ter tirado, ele tava causando um crash no meu computador completamente. O vídeo parava de ser mandado pros monitores e bugava tudo e eu tinha que desligar ele forçado. Aí um de vocês comentou que se eu ir lá na BIOS da placa-mãe e alterasse para colocar que a entrada ficasse PCI 3.0, isso ia se resolver. Eu não testei ainda, mas eu acho que vai funcionar. Talvez seja esse realmente o problema. Então eu tenho que fazer de novo o suporte até para testar para isso vai funcionar. E espero realmente que resolva. Bom, e já falando sobre esses upgrades futuros, algumas coisas que eu queria fazer no setup. Uma delas seria a mesa. Eu realmente não gosto muito dessa mesa, porque ela é um pouco manchada aqui atrás. E esse mármore, assim, ele é muito perigoso. Qualquer coisa que bate nele pode quebrar. E se alguém tem um olho atento, já percebeu que esse vidro aqui do meu computador não é original. O original desse computador, eu basicamente deixei cair essa altura aqui, ó. Eu tava tentando tirar aqui, porque eu tirava muito com frequência, porque eu fazia bastante upgrade. E, cara, eu tirei, escapou só um pouquinho do meu dedo, caiu essa pequena altura aqui e explodiu. Basicamente, o vidro estourou todo, o vidro pra tudo que é lado. E aí, já sabe, eu fiquei, mano, o que eu faço, velho? Como é que eu vou arranjar um vidro igual pra encaixar aqui nessa lateral? Mas acabou que não foi difícil. Por sorte, a minha namorada tem um gabinete igual. Eu só precisei pegar o vidro daqui lá e mandar pra uma vidraçaria e pedir pra eles fazer uma cópia, basicamente. Foi o que eles fizeram. Então é bem parecido, não mudou muita coisa. Inclusive ele é até mais grosso esse daqui, o que evita bastante que quebre com facilidade. E o que eu faço toda vez é colocar uma toalha aqui embaixo pra tirar e não ter risco de quebrar. Então esse é um dos motivos de eu querer trocar. Medo de quebrar alguma coisa com vidro e tal. Mas outra que o inverno, isso aqui fica frio pra caramba. Então quando eu encosto aqui, chega a dar um choque térmico até. E por fim seria porque eu acho esse design dela meio zoado, essas gavetas não abrem direito. Aquela barra de ferro ali me impossibilita de fazer algumas coisas, até mesmo mexer nas coisas lá embaixo, inclusive. Tá tudo bagunçado ali embaixo, porque eu troquei os cabos que iam ali pro microfone e pro meu teclado e eu tive que tirar toda a arrumação que eu tinha feito e agora pra arrumar ali dá um trabalho, porque essa barra atrapalha. Mas é isso. Possivelmente eu vou fazer uma mesa pra colocar aqui no setup. Sim, eu vou ter que fazer a mesa. Que nem eu fiz essa daqui, eu vou fazer uma pra cá. E ela vai dar bem mais trabalho porque eu queria manter as gavetas assim nesse estilo, só que talvez até um pouco maior. Bom, mas outra coisa que eu queria é dar uma incrementada em cores, porque eu não gosto muito de setup minimalista e meu setup é muito minimalista. Eu queria adicionar mais coisas nele, eu queria realmente encher de algumas coisinhas, só que eu ainda não sei muito o que. Eu fiz esse dragão aí nos vídeos passados e eu também ganhei de presente essas bully que eu achei muito bonitinho, então tá sempre aí no meu setup agora.
E eu queria colocar mais coisas, eu não sei se eu conseguiria fazer alguma coisa pra colocar nessa parte de painel aqui, porque ela já tá bem cheia com os painéis. Mas aqui, principalmente, eu queria mexer bastante. Eu ainda não sei o que, eu queria colocar mais LEDs nessa pegboard aqui, porque eu acho ela um pouquinho sem graça. Eu não tenho nada de mais interessante pra colocar nela ainda. Se eu tivesse alguns teclados seria legal, mas como não tem muita coisa interessante pra colocar, ela tá assim. Só que eu acho que melhoraria bastante se eu colocasse alguns LEDs RGB aqui. Eu ainda não sei como, se eu colocaria tipo, de cima pra baixo, iluminando tudo aqui, ou de fundo aqui, pra ficar vazando entre os buracos. Eu achei bem legal essa ideia. Inicialmente eu tinha pensado em colocar LEDs aqui na lateral, correndo por tudo, só que eu acho que ia ficar meio forte demais aqui, não sei, teria que ter algum tipo de difusor pra ficar encaixado certinho, só que esses difusores que tem no AliExpress são muito caros. E aí eu pensei também em colocar algumas decorações na lateral, e aquele ar-condicionado, eu tô pensando em pintar ele de alguma forma, no sentido de fazer tipo uma arte nele, alguma coisa voltada pra Cyberpunk. Então provavelmente eu vou tirar essa parte de plástico dele aqui, pintar uma tinta por cima e depois fazer algumas decorações nele, que daí ele vai fazer parte do cenário e tal. Mas não sei, pode ser que os planos mudem. E bom, era isso por hoje. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, já acumulado há um bom tempo. E espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, onde eu acumulo algumas coisas que eu quero comentar sobre o computador e sobre o meu setup, e aí trago tudo num vídeo só. E mano, muito obrigado por você que assistiu até aqui, e até a próxima.